Então, olha só, para a gente analisar friamente o que nós precisamos estudar, a gente tem um edital aí que a gente pode fazer um recorte em 4 partes. Então, a gente vai tentar fazer basicamente 5 encontros aí para a gente tratar de todos os pontos do edital e depois a gente retoma com resolução de questão. A gente volta a bater aí eventualmente nos pontos mais sensíveis, naquilo que representar uma maior dificuldade e vamos zerar o edital aí com um pé nas costas. Claro que a gente vai seguir ritmo de edital aberto. Qualquer dificuldade você pode deixar nos comentários aí. A gente faz o possível para responder. Pode nos chamar também via rede social, não tem problema nenhum. Você vai seguir lá no @lhfavero e aí a gente vai trocando essa ideia junto, a gente vai construindo o nosso conhecimento em conjunto e vai ser bom pra caramba, beleza? Então, nossa prova aí é no final do mês de agosto. Eu pedi um socorro aqui só para confirmar para mim a data, é 20 e pouquinho de agosto. Vou olhar aqui rapidinho, a gente já confirma. Junho, julho, agosto. A prova lá no dia 27 de agosto, né? Então a gente tem um bom tempo aí, praticamente 3 meses para lapidar bem, para afiar. A gente pode falar aí, são 3 meses, a gente tem praticamente 15 semanas, um pouquinho mais aí para a prova. Então a gente consegue zerar o edital, zerar conteúdo, resolver questão, dá para fazer coisa pra caramba. E eu tenho certeza que vai ser muito produtivo esses nossos encontros. Show de bola? Então vamos lá. Como é que eu fiz o recorte do edital? Rapidinho, antes da gente começar a analisar a teoria mesmo. Olha só, a gente vai ter que estudar lá. Parte geral, em que a gente tem artigo 1º ao 12, é o que a gente já vai zerar hoje. A gente tem a parte teoria do crime, artigo 13 ao 28. A gente tem a parte de concurso de crimes, artigo 29 a 31. A gente tem concurso de crimes, artigo 69 a 71. E a gente tem também, na parte especial, aquilo que já era por nós esperado. Então, a gente tem análise dos crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública e a administração pública. Fé pública e administração pública. A gente consegue matar mais de um ponto por encontro. Então, eu quero ilustrar para os senhores que a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Vamos tentar fazer aqui, ó, isso aqui em um encontro, isso aqui. Vamos tentar, né? No encontro de número 2, isso aqui. No encontro de número... Dá até para a gente dividir aqui. Quer ver? Ó? Vamos mudar aqui. A gente vai fazer isso aqui. Ó. Encontro 2, encontro 3, encontro 4 e encontro 5. Se tudo der certo, a gente segue essa ordem aí, beleza? Então, vamos lá, vamos trabalhar, porque ninguém está aqui para ficar de resenha, o edital está aberto, vocês querem conteúdo. Então vamos lá, vamos começar trabalhando com as hipóteses de aplicação da lei penal. A gente já começa trabalhando com o artigo 1º do Código Penal, que trata do famoso princípio da legalidade. Esse princípio, ele vem para nos trazer a ideia básica de que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então a gente já tem aqui no artigo 1º o princípio da legalidade, consolidando a ideia de que eu preciso de uma lei que seja anterior ao fato criminoso e esse fato assim precisa estar definido. Maravilha. Quando eu falo que somente a lei é o instrumento normativo que regulamenta um crime e a respectiva pena, eu tenho chamado princípio da reserva legal. E quando eu falo que
essa lei deve ser anterior ao fato, eu tenho o princípio da anterioridade. Por isso que é normal você entender que o princípio da legalidade é a soma do princípio da reserva legal com o princípio da anterioridade. E a gente tem ainda a ideia de que o tipo penal deve estar devidamente definido, é quando a gente consagra a ideia de princípio da taxatividade, que o tipo penal tem que estar devidamente previsto em lei, sem nenhum tipo de margem para interpretação, vedando-se a criação dos tipos penais vagos, abertos ou abstratos. Então, esse é o cerne central. Quando a gente fala, então, nessa ideia de legalidade, a lei precisa ser anterior ao fato criminoso. Princípio, preceito básico. Então, você tem lei que deve ser anterior ao fato criminoso. Esse fato de somente a lei poder dispor sobre a matéria criminosa e com a respectiva previsão de pena, nos traz também a ideia de que a analogia em direito penal, ou seja, você utilizar uma disposição já contida num texto de lei e emprestar para aplicar a outra disposição em que você não tenha uma disposição semelhante, mas sem uma previsão específica, essa analogia ela não pode ser utilizada com relação às normas penais incriminadoras. Só pode ser usada no que disser respeito aí a normas penais não incriminadoras ou em normas penais benéficas. Então a gente fala que a analogia em direito penal somente se admite em benefício do indivíduo. Topzera? Além disso, você pode encontrar algumas expressões aí, tais como método de integração. Método de integração é analogia. Aplicação analógica da lei é analogia. Você vai tomar cuidado porque interpretação analógica não é analogia. Interpretação analógica é um meio de interpretação. E a interpretação analógica ela pode sim ser usada em prejuízo, porque ela consiste numa ferramenta para auxiliar num juízo de tipicidade. Quando a lei te dá uma fórmula genérica, é como a gente vê lá nas hipóteses de homicídio qualificado, você tem homicídio que é praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Tranquilo? Você tem lá outra situação, quando o homicídio é praticado com o uso de veneno, fogo explosivo ou qualquer outro recurso que cause perigo comum. Quando o homicídio é praticado mediante dissimulação, emboscada ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então, na interpretação analógica, que é quando você tem uma disposição, uma fórmula genérica trazida pela lei e cabe ao aplicador do direito enquadrar uma situação fática ao exemplo fornecido pelo texto da lei. Tranquilo? Show de bola? Vamos avançando aqui para a gente já trabalhar com o artigo 2º. O artigo 2º ele trata da abolitio criminis. Mas para a gente fazer um recorte e já aproveitar outras situações, eu quero trazer para você aqui o seguinte. O artigo 2º não. Eu quero trazer um tema que trata da sucessão de leis no tempo. A gente tem 5 fenômenos aqui relacionados à sucessão de leis no tempo. Então, quando você tem uma nova lei que trata sobre uma determinada figura. Então, a gente vai se deparar aqui dentro do texto da lei com 2, 3, 4, 5. A gente irá trabalhar com a figura da abolitio criminis. A gente vai trabalhar com a novatio legis incriminadora. Desculpa, deixa eu colocar na ordem aqui. Não tem como eu deslocar todo o termo. Abolitio criminis, novatio legis. Não precisava ter apagado tudo. Novatio legis. In melius. Novatio legis incriminadora. A gente tem a novatio legis. Novatio legis impejus.
e a gente tenha o princípio da continuidade normativo típica. Show de bola. Então, o que representa a figura da abolition crimes? Meu amigo, presta atenção que eu vou só verbalizar isso aqui para a gente não perder tempo de lousa. Edital aberto, o ritmo é diferente. Dentro da abolition crimes, a gente tem a previsão contida lá no artigo 2º do Código Penal, que estabelece basicamente que ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então imagina, você tem uma lei que considera um fato criminoso. Se surge uma nova lei que deixa de considerar aquele fato criminoso, ninguém pode responder por aquele crime que foi praticado lá atrás. Por quê? A abolition crimes, isso aqui você precisa ficar ligado. A abolition crimes, ela faz cessar todos os efeitos penais decorrentes de uma condenação. Os outros efeitos, efeitos administrativos, efeitos civis, estes permanecem. Agora, os efeitos decorrentes de uma condenação são todos apagados. Então, imagina, você tem um fato que era crime. Surgiu uma nova lei que deixou de considerar esse fato criminoso. Essa nova lei é benéfica ou não? Claro que é. Então, veja, sempre que a gente falar dessas hipóteses de sucessão de leis no tempo, com relação à sua aplicação, a gente precisa aplicar a nova lei a partir da análise do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que traz um preceito bem básico. A nova lei não retroagirá, exceto em benefício do réu. Então, a nova lei ela não alcança fatos anteriores à sua vigência, somente se for em benefício do indivíduo. Então, a abolition crimes é um cenário extremamente favorável para o agente, porque era crime, deixou de ser? Top! Então, aqui a gente vai aplicar o selo R de retroativo, beleza? Na novatio legis in melius, disposição que está no artigo 2º, parágrafo único, a gente vai encontrar que uma nova lei ela pode não retirar o caráter criminoso, mas ela pode favorecer o agente de alguma forma. Então, nesse contexto, a nova lei também será retroativa. E essa nova lei ela vai atingir todos os feitos anteriores, sem prejuízo do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. Então, a nova lei ela vai se aplicar, se ela for benéfica, até mesmo aos fatos já transitados em julgado. Então, a novatio legis in melius ela também terá aplicação retroativa. Agora, quando você tem a novatio legis incriminadora, é quando uma nova lei considera o fato criminoso. Considera um determinado fato como crime. Então, a conduta não era crime, passa a ser considerada criminosa pelo advento desta nova lei. Naturalmente, nós estaremos aqui diante de uma nova lei que não terá um aspecto retroativo porque ela é prejudicial. Na novatio legis impégios é uma nova lei que surge em prejuízo, como por exemplo uma lei que aumenta a pena. Então, essa nova lei, essa novatio legis impégios, ela também não pode retroagir porque ela é prejudicial. Essas duas últimas hipóteses, na novatio legis incriminadora e na novatio legis impégios, não haverá retroatividade. Não haverá retroatividade. E a aplicação dessas normas, ó, você vai ficar atento aqui com relação a isso. Essas normas serão aplicadas da sua vigência, do início da sua vigência para frente, para o futuro. Show? Top! E aí a gente tem ainda o princípio da continuidade normativo típica. Trabalha com a nomenclatura. Princípio da continuidade normativa. Continua na norma. Princípio da continuidade normativo típica. Princípio da continua na norma sendo típica. Continua na norma sendo crime. Trata-se daquelas inovações legislativas que não vão promover uma revogação formal e material no tipo penal. Quando você tem a revogação formal e material, você fala da abolition crimes. Quando você fala em princípio da continuidade normativo típica, você vai lembrar do termo deslocamento da figura criminosa. Deslocamento. Então, aqui nós podemos dizer que haverá tão somente uma revogação
formal do tipo penal. Maravilha? Então, fique atento com relação a essas situações aí, porque isso tem muita importância, tem muita relevância. Eu recomendo que você printe aí, que você anote tudo bem bonitinho para não ter erro. Top? Então tá, nós vamos evoluindo aqui. Agora a gente vai tratar do artigo 3º. Deixa eu falar de uma outra situação aqui, que é para a gente não ter erro. Como você tem lá no seu edital entendimento dos tribunais sobre o entendimento dos tribunais sobre o direito penal, eu vou deixar uma ressalva aqui que diz respeito à súmula 711 do STF. Então, o que essa súmula estabelece? Você já sabe que a gente tem aquele regramento de que a lei produz efeitos durante a sua vigência e que considera-se praticado fato no momento da ação ou da omissão. Mas essa súmula 711, ela vai tratar de hipótese do crime continuado, do crime permanente, tá? Você vai lembrar da redação dela, que ela vai estabelecer que nos crimes continuados ou permanentes, crime permanente aquele que a consumação se protrai no tempo, como acontece lá no sequestro cárcere privado, artigo 148. Então, nos crimes continuados e permanentes, se surgir uma nova lei durante a continuidade ou permanência delitiva, essa nova lei será aplicada, ainda que a lei seja mais grave. Lucas, por que isso acontece? Porque o crime permanente é aquele em que a consumação se protrai no tempo, ele está em constante consumação, ele não se consuma num único ato. A consumação dele é reiterada. Então você imagina, o camarada que foi sequestrado em 1º de janeiro de 2023, teve a liberdade devolvida em 15 de maio de 2023. O que vai acontecer com esse camarada? Ora, do dia 1º de janeiro até o dia 15 de maio, aquele crime estava acontecendo. Se dentro deste ínterim surgir uma nova lei, a lei que surgir vai ser aplicada, porque o crime ainda estava acontecendo. Então, essa lei aí será aplicada, ainda que ela seja mais grave. Esse é o enunciado sumular do artigo 3º, esse é o enunciado sumular da súmula 711 do STF, beleza? Aí a gente avança aqui para trabalhar de fato com o artigo 3º. O artigo 3º trata da lei excepcional e lei temporária. O artigo 3º do Código Penal estabelece que os fatos praticados durante a vigência da lei excepcional ou lei temporária serão submetidos à chancela dessa lei, ainda que decorrido o período de vigência dessa lei. A lei excepcional é aquela que perdura durante uma situação, ela tem data para início de vigência, mas ela perdura por um prazo indeterminado. É uma lei para regular um estado de guerra, para regulamentar uma situação de pandemia, uma situação em estado de sítio, uma situação, então, de pandemia, ao passo que a lei temporária ela tem o período de vigência fechado, ela tem dia para o início da sua vigência e ela tem dia para o término da sua vigência. A própria lei, no seu texto, ela especifica do dia tal até o dia tal em que a lei produzirá os seus efeitos. E aí então a gente precisa lembrar das características das leis excepcionais e leis temporárias. Elas são autorrevogáveis e elas são também ultrativas. Por que elas são autorrevogáveis? Porque elas não dependem de uma lei revogadora. Elas se bastam. Ou, decorrida a situação, ou decorrido o tempo que foi especificado no seu próprio texto, a lei está revogada, não depende de uma lei revogadora. E elas são ultrativas porque elas serão aplicadas aos fatos que ocorrerem na sua vigência. Serão aplicadas aos fatos que ocorrerem na sua vigência, mesmo que a lei não esteja
mais em vigor. Imagina o seguinte, de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, nós tivemos uma lei temporária que produziu seus efeitos no Brasil, que foi a Lei Geral da Copa. Então, o que acontece? Essa lei, ela tinha um período de vigência fechado, tinha dia para o início e dia para o término da vigência. Em 2015, já no início de 2015, ali janeiro de 2015, essa lei já não estava mais produzindo seus efeitos. Agora, todo mundo que praticou os fatos relacionados nessa lei temporária durante o período de sua vigência poderiam e podem, agora já não mais, provavelmente todos já prescritos, né? Mas todos poderiam receber punições de acordo com aquela lei. Tranquilo? Então, a lei excepcional e temporária, a gente não vai dizer que se, por exemplo, se ela trouxer uma matéria criminosa ali no seu bojo, que é isso que a gente quer entender, então se a lei temporária traz um conteúdo criminoso e aquele crime deixa de existir após o período da lei temporária, o fato não será suscetível de abolício crime se ele foi praticado durante a vigência da lei. Então, só para especificar, a Lei Geral da Copa ela estabeleceu que de 1º de janeiro de 14 a 31 de 12 de 14, se você violasse, por exemplo, a propriedade intelectual da FIFA, vendendo fuleco, camisa, bola falsificada, você responderia por um crime específico daquela lei. Então, imagina, o indivíduo praticou o fato no dia 30 de dezembro de 2014. Era crime. Lei temporária, era crime. Se você falar que ela se submete aos rigores da abolição crimes, quando ela perde sua vigência, já a partir de janeiro o indivíduo não poderia mais ser punido. Então, não há lógica. Então, a lei excepcional e temporária, ela regulamenta os fatos praticados na sua vigência. Quem praticar o fato ali dentro poderá ser submetido aos rigores da lei, mesmo que depois de decorrido seu período de duração. Perfeito? Vamos avançando aqui. Agora a gente vai falar em conjunto do artigo 4º e artigo 6º do Código Penal, para a gente tratar de tempo e lugar do crime. Com relação ao tempo do crime, eu tenho por objetivo, vou trabalhar isso aqui numa tabelinha. Com relação ao tempo do crime, eu tenho por objetivo identificar qual a lei vigente na data do fato. E aí o artigo 4º estabelece que considera-se praticado o fato no momento da ação. Ou da omissão. Então, no momento da conduta. Ainda que outro o momento do resultado. Então, considera-se praticado o fato, para a gente definir a lei que estava em vigor, a lei que vai ser aplicada a um fato, a lei que está em vigor no momento da conduta, desprezando-se o momento do resultado. Porque aqui a gente tem a chamada teoria da atividade. Em contrapartida com relação ao lugar do crime, a nossa lei ela estabelece que será com relação ao lugar do crime, para saber se a lei brasileira pode ser aplicada ao fato. Então aí a gente vai identificar que como lugar do crime considera-se praticado o fato tanto no local da ação ou omissão, quanto no local do resultado. Percebeu que aqui a gente está sendo um pouquinho mais genérico do que a teoria adotada para o tempo do crime? Olha só. Isso aqui a gente vai usar para os chamados crimes à distância, que são aqueles crimes que envolvem mais de uma soberania. Imagine, por exemplo, que eu, Lucas, quero enviar uma carta bomba para o meu desafeto que mora lá no Chile. Mora no Chile.
Eu posto essa carta-bomba pelo correio ou por uma empresa que promove o transporte e essa carta-bomba é direcionada até lá, ele abre a carta e morre. Aonde que a conduta foi praticada? No Brasil. E o resultado? No Chile. Então, nesse caso, para essa situação, eu posso aplicar a lei brasileira? Bom, eu tenho que saber o lugar do crime. E para fins de lugar do crime, considera-se praticado o fato tanto o local da ação quanto o local do resultado. Então, a ideia aqui é evitar uma lacuna de impunidade. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, poderá ser aplicada a lei brasileira porque a ação ocorreu aqui no território nacional. Fechou? Lucas, e se fosse o contrário? Se o seu desafeto lá do Chile quisesse mandar uma carta bomba para você. Então, ele pegou, postou a carta bomba, chegou até mim, explodi e morri. Aquele meu desafeto poderia ser punido pela lei brasileira? Resposta afirmativa. Sim. Por qual razão? Porque o resultado aconteceu aqui. Então, se a conduta ou o resultado toca o território nacional, pode aplicar a lei brasileira. Com relação ao lugar do crime, adota-se a chamada teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade, que também pode ser chamada de teoria mista, eclética ou híbrida. Show de bola? Você vai usar um mnemônico básico aqui para você lembrar de lugar e tempo do crime, tá? É bem fácil, só tá na ordem invertida. Então, com relação ao lugar, adota-se a teoria da ubiquidade, mista, híbrida ou eclética. Com relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade. Beleza? Anota isso aí que não tem erro. Vamos adiante. Agora avançamos para tratar também de um tema importante que diz respeito ao território nacional. Território nacional. Então, o artigo 5º estabelece que aos fatos praticados em território nacional, ressalvadas as previsões constantes em regulamentos internacionais, será aplicada a lei brasileira. Então, aos fatos praticados no território nacional, como regra, serão aplicadas ou será aplicada a lei brasileira, a não ser que exista uma previsão específica num tratado ou num regulamento internacional. A gente pode estabelecer que, para fins de território nacional e aplicação da lei penal, o Código Penal adotou a chamada teoria da territorialidade temperada. Lucas, mas o que se entende? Caralho, perdi tudo. Vamos colocar de novo aqui. Artigo 5º do Código Penal. A gente trabalha com território nacional. Então, a gente pode estabelecer que a nossa lei adota uma chamada teoria da territorialidade temperada, porque ela admite a aplicação de lei estrangeira se tiver previsão no regulamento internacional. Mas com relação ao território nacional, esse pode ser físico ou geográfico, ou esse território pode ser também um chamado território jurídico ou território por extensão ou equiparação. Legal. Aí vamos trabalhar com as hipóteses aqui para a gente poder entender tudo bem bonitinho, bem certinho. Vem comigo aqui. Quando a gente fala em território físico ou geográfico, a gente está trabalhando com aquilo que a gente consegue efetivamente enxergar. O solo, subsolo, os rios, lagos, mares interiores, o chamado mar territorial, que é uma faixa contadas de 12 milhas náuticas. 12 milhas náuticas mar adentro, contado da linha de baixa mar, e também o espaço aéreo correspondente.
Legal? Perfeito. E quando a gente fala em território jurídico, por extensão ou equiparação? Então, a gente tem as hipóteses que estão previstas lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Artigo 5º, parágrafo, vou apagar aqui para ficar mais bonito. Artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, são as situações previstas ali. Então, a gente tem como extensão do território nacional. Então, mesmo que o fato aconteça fora do território nacional, será considerado como se o fato tivesse praticado aqui. Que situações são essas? A gente vai tratar de situações envolvendo aeronaves ou embarcações. Deixa eu fazer a hélice aqui do avião, é monomotor. Aeronaves ou embarcações, públicas ou a serviço do governo brasileiro. E a gente vai ter as aeronaves privadas ou mercantes brasileiras, aeronaves privadas ou mercantes brasileiras e as aeronaves privadas ou mercantes estrangeiras. Vamos lá então. Então, o parágrafo 1º vai estabelecer que considera como extensão do território nacional embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, e também as aeronaves privadas ou mercantes brasileiras que se achem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, aeronaves públicas ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, serão consideradas como extensão do território nacional. Esse aqui é o ponto central da situação. Então, uma aeronave pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que ela esteja, ela vai ser considerada extensão do nosso território. A aeronave privada ou mercante brasileira, se ela estiver sobrevoando ou navegando o território nacional, tranquilo, estiver sobrevoando ou navegando em território nacional, ou ainda se ela estiver em alto mar. As aeronaves privadas mercantes estrangeiras que estiverem em território nacional. Tranquilo? Show de bola? Beleza. Veja que não há disposição para aeronave ou embarcação pública estrangeira, tá? Então, a gente não tem essa regulamentação pela nossa lei. A gente tem essas regulamentações aqui e é isso que a gente segue, perfeito? Então, imagina o seguinte, que um navio brasileiro, um navio a serviço do governo brasileiro, está na China. O navio a serviço do governo brasileiro está lá na China. E aí, no interior desse navio, um venezuelano mata um argentino. Qual a lei que vai ser aplicada? A brasileira. Por quê? Porque aquela embarcação está a serviço do governo brasileiro. Outra coisa, imagine uma aeronave brasileira que esteja em sobrevoo do alto mar. O alto mar é um território neutro. E lá dentro um americano mata um suíço. Será aplicada a lei brasileira porque aquela aeronave é considerada uma extensão do nosso território, como se fosse um desprendimento do nosso território. Pegou essa visão, pegou esse bizu, suavão, vamos para frente, tem bastante conteúdo para a gente arrematar ainda. Tá suave? Tá beleza? Vamos lá, a gente precisa evoluir aqui e ganhar corpo. Esse é o nosso objetivo.
Agora, a gente já analisou o artigo 6º, a gente passa para o artigo 7º, que trata de hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Então, o que eu quero que você entenda? Que se um fato é praticado em território nacional, nós temos a ideia de territorialidade, em regra vale a lei brasileira. É possível, contudo, que se você tiver uma previsão num regulamento internacional, que uma lei estrangeira regulamente um fato praticado aqui dentro. É o fenômeno que a gente chama de intraterritorialidade. E também o artigo 7º traz aqui disposição em que a nossa lei brasileira pode regulamentar situações, a lei brasileira pode regulamentar fatos que ocorram em território internacional, em território estrangeiro. Então, extraterritorialidade, a nossa lei indo regular um fato que foi praticado no estrangeiro. Perfeito? Vamos embora. Então, quando a gente fala em extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada, porque a lei brasileira vai ser aplicada independentemente de qualquer condição. Ela pode ser uma extraterritorialidade condicionada e ela pode ser também, preciso de espaço para condicionada, e ela pode ser também hipercondicionada. Espera lá que eu vou arrumar, porque eu tenho toque, né? Ela pode ser hipercondicionada. Beleza. A extraterritorialidade incondicionada está prevista lá no inciso 1 e parágrafo 1º. Deixa eu arrumar aqui. Eu coloco embaixo. A previsão legal. Artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 1º do Código Penal. A extraterritorialidade condicionada está prevista no artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal. A hipercondicionada tem previsão no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza. A extraterritorialidade incondicionada, vamos lá, só para a gente recapitular aqui, depois eu viro para o quadro aí que estava com a imagem minha. Então a gente tem a extraterritorialidade incondicionada, a condicionada e a hipercondicionada. Para você entender, a gente vai tratar de situações envolvendo um fato que ocorreu no estrangeiro e que vai receber a chancela da lei brasileira. Beleza, perfeito. Então, o que a gente vai ter que identificar aqui? Que na extraterritorialidade incondicionada, é sem condição. A lei brasileira ela vai ser aplicada independentemente do preenchimento de qualquer condição. Na extraterritorialidade condicionada, eu tenho algumas modalidades de crime que pode ser aplicada à lei brasileira, mas aí eu dependo do preenchimento de condições. E na hipercondicionada, eu dependo do preenchimento das condições previstas aí para a extraterritorialidade condicionada e mais algumas condições. Tá suave isso para você? Então, extraterritorialidade é quando um fato acontece lá fora, mas tem a incidência da lei brasileira. Vamos lá, então. Vou jogar a tabela aí para vocês, para a gente se entender, né? Olha só, vamos trabalhar aqui então com o seguinte. Vamos trabalhar com o seguinte aqui então. Na extraterritorialidade incondicionada, a gente tem que será aplicada a lei brasileira, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os seguintes crimes. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Se liga, crimes contra a vida ou liberdade. Crime contra o patrimônio, não. Ainda, os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta. Ainda, os crimes praticados contra
a administração pública por quem está a seu serviço. E ainda a gente tem o crime de genocídio quando o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Genocídio se o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, aqui uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Eu vou colocar aqui de verde que a gente tem mais uma hipótese que está prevista lá no artigo 2º da Lei 9455 de 97, da Lei de Tortura, que não está presente no seu edital. Beleza? Deixa eu tentar preservar. Eita, pega. Acho que eu perdi. Não, não perdi no slide. Vamos lá. Achei que tinha ido tudo para quiçás. Não foi, tá aqui. Tá? Então a gente não se preocupa. Com relação à extraterritorialidade condicionada, aqui eu preciso da sua atenção, tá? Então, rapidinho aqui, só para você entender. Então, se você tiver quaisquer desses crimes praticados aqui nesse primeiro quadro, dos crimes que tratam de hipótese de extraterritorialidade incondicionada, se esse fato for praticado em território estrangeiro, a lei penal brasileira será aplicada. Inclusive, o parágrafo 1º estabelece: se o indivíduo foi processado lá fora, ele pode ser processado e condenado de novo aqui no Brasil. Você vai falar, porra, Lucas, mas aí a gente não está diante daquele princípio lá da proibição, da vedação ao bis in idem? É uma das exceções. É claro que se o indivíduo for processado e eventualmente condenado por 2 delitos, a pena dele não será a pena isolada, né? Haverá um cômputo de pena. Aí até já faço a ressalva aqui que o artigo 8º do Código Penal ele deve ser aplicado aqui somente para a hipótese de extraterritorialidade incondicionada, porque o artigo 8º ele vai trazer lá o mnemônico do SIDA, quer ver? Então, deixa eu fazer essa anotação aqui. O artigo 8º do CP, ele tem aplicação para hipótese de extraterritorialidade incondicionada, porque ele trata das penas. E aí aqui a gente tem um mnemônico para lembrar dele também. Por quê? Olha só, você vai lembrar do mnemônico da SIDA. Porque se o indivíduo recebeu uma pena lá fora e outra pena aqui no Brasil, as penas serão computadas se forem idênticas. E as penas, se forem distintas, de natureza distintas, serão atenuadas. Atenuadas. Lucas, como que é isso? Pena idêntica ou pena distinta? A pena idêntica é aquela que tem a mesma natureza. Então, por exemplo, o indivíduo foi submetido lá fora a uma pena privativa de liberdade e aqui é uma pena privativa de liberdade. Então, se lá fora o indivíduo pegou 3 anos de reclusão e aqui no Brasil ele pegou 5 anos de reclusão, haverá um cômputo e sobrarão 2 anos de pena para serem cumpridos. Agora, se lá fora esse indivíduo recebeu uma pena de multa, pagou, aqui no Brasil ele recebeu uma pena de 2 anos de reclusão, essas penas são distintas, mas essa pena aplicada lá fora atenua a pena imposta no Brasil. Perfeito? Vamos seguindo aqui para as nossas hipóteses de extraterritorialidade. Aí a gente tem a hipótese de extraterritorialidade condicionada que estão lá no inciso 2. Então a gente vai aparecer lá para nós os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir
a gente tem os crimes praticados por brasileiros, e a gente tem ainda a terceira hipótese, se o crime for praticado em aeronaves e embarcações, crime praticado em aeronave ou embarcação no estrangeiro, aeronave ou embarcação, aeronave ou embarcação brasileira, né, mercante ou privada, quando no estrangeiro, ou embarcação brasileira no estrangeiro e ali não seja julgado. Beleza, são esses os crimes. Só que, para que ocorra a incidência da lei brasileira, eu preciso do preenchimento das condições. Quais são as condições? Entrar o agente no território nacional. Eu preciso que o fato seja crime lá e crime cá, é o que eu chamo do requisito da dupla tipicidade. Eu tenho que aquele crime deve estar no rol dos crimes que autoriza a extradição, foca no texto da lei e ainda o agente não pode ter sido julgado, cumprido pena no estrangeiro. Tranquilo? E aí o parágrafo 3º estabelece ainda que a lei penal brasileira pode ser aplicada ao crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, desde que preenchidas as condições anteriores, mas o que mais que tem que acontecer aqui? Deve haver ainda não ter sido pedida ou negada, ou ter sido negada a extradição, e ainda eu dependo de requisição do ministro da Justiça. Olha que loucura de tabela é essa. Mas aqui estão as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Show de bola? Vamos lá, tem só mais 2 temas que eu quero falar com vocês, tá? Porra, usei todos os meus slides. Maluco demais. Espera aí que eu vou ter que criar aqui alguns novos slides. Rapidex. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu ver qual que é o meu problema. Agora acho que vai. Pronto, estou com o slide novo. Aí veja só. Com relação ao artigo 10. O artigo 10 estabelece a contagem de prazo. E com relação à contagem de prazo, você vai lembrar que para o prazo penal inclui-se o dia de início. Tá? E você despreza o último dia, você não dá tanta preponderância
tanta relevância para o último dia. O que vale é o primeiro. Então, veja só, rapidamente. Você vai lembrar disso aqui, ó. Inclui-se o dia do início. Hoje é dia 16. Imagina comigo que um agente foi preso por uma prisão temporária hoje. Prazo de 5 dias. Como é que você conta esse prazo? A prisão é um prazo de natureza penal, tá? Lembre-se, o prazo de natureza penal é todo aquele que está relacionado com o direito de liberdade do indivíduo. Então, você inclui o dia do início. Para tanto, você precisa lembrar que será incluído o dia do início e numa contagem funciona mais ou menos assim. Indivíduo preso hoje, dia 16, para cumprir 5 dias. Você conta hoje, 16, 17, 18, 19, 20. No dia 20 é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No sábado, esse indivíduo tem que ser liberado. Você vai lembrar também que o prazo de natureza penal, ele não comporta prorrogação. Se ele cair no sábado, é sábado. Você não vai prorrogar para o próximo dia útil. Imagina você preso por 5 dias. Caiu no sábado o dia que você tem que sair. Você vai falar, não, prorroga para segunda-feira, tá de boa. Lógico que não. Então, o prazo de natureza penal conta-se dessa forma, incluindo o dia do início. Show? Para a gente arrematar, eu quero falar também do conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Que é quando você tem um conflito entre duas disposições que parece que podem ser aplicadas a uma mesma situação, mas naturalmente que não serão aplicados. Você só pode aplicar uma norma para cada fato, sob pena de bis in idem. Então, a gente tem alguns requisitos para o conflito aparente. A gente tem esse conflito aparente, a gente tem uma unidade de fato, um único fato, a gente tem a vigência simultânea de todas essas normas, a vigência simultânea das normas ali conflitantes. E aí, como é que você resolve esse conflito? A gente tem 4 situações. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte, pensa comigo aqui. Imagina que o indivíduo foi até o Paraguai, passou da fronteira do Brasil e comprou uma arma de fogo lá no Paraguai e voltou para o Brasil. A gente tem uma situação que esse indivíduo importou uma mercadoria proibida. Porra, se ele importou uma mercadoria proibida, aparentemente poderia ser um contrabando. Porém, isso também poderia ser um crime de tráfico internacional de armas. Veja, você tem duas disposições que podem ser aplicadas para essa espécie. Você tem um conflito aparente de normas. Por quê? O artigo 334A do Código Penal, contrabando, está lá. Vigência. Está valendo. Estatuto do Desarmamento, está valendo. 10.826 de 2003, está valendo. Não está no seu edital, mas está valendo. E aí, qual é o lance? O lance é que se você tem um conflito, você precisa resolvê-lo. E como que a gente resolve o conflito? A gente tem 4 possibilidades. Se você quiser mais um mnemônico aí, já o terceiro para hoje, você lembra do CASE. Quando você tem um conflito, o meu S da Sadia aí. Quando você tem um conflito, casa que resolve, que passa tudo. O mnemônico CASE, que a gente tem aqui o princípio da consunção, princípio da alternatividade, princípio da subsidiariedade e o princípio da especialidade. Olha só, com relação à consunção, pode ser chamado também de princípio de absorção ou da absorção, que a gente tem aquela ideia que quando um crime
é meio necessário para um crime fim, o crime fim absorve o crime meio. Por exemplo, se o indivíduo pulou o muro de uma casa para ter acesso a um patrimônio, para ter acesso a uma televisão que estava lá dentro da casa. Ele praticou uma invasão de domicílio como meio para praticar o crime fim, que era furto. Nesse caso, o crime fim absorve o crime meio. E eu vou te chamar a atenção aqui também para a súmula, para você lembrar do que está previsto na súmula 17 do STJ. Olha o entendimento dos tribunais aí sobre o direito penal. A súmula 17 estabelece que quando o crime de falsificação de documento é praticado com a finalidade de se praticar um estelionato, sem maior potencialidade lesiva, o estelionato absorve a falsificação. Então, a redação da súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, o estelionato absorve o crime de falsidade. Fechou? Show de bola. Vou até deixar marcado aqui em amarelo essa súmula. Você vai destacando isso no seu material. Princípio da alternatividade, também chamado de tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo é aquela situação em que a gente tem vários verbos na composição de um crime, como tem lá no tráfico de drogas. Importar, exportar, trazer consigo, possuir, produzir. Então você tem vários verbos. E se o indivíduo pratica mais de um verbo dentro de um mesmo contexto fático, nós estamos diante de crime único e não de vários crimes. Fechou? Dentro do mesmo contexto fático. Subsidiariedade. A gente tem aquela figura do soldado de reserva, que a gente tem uma relação entre um crime principal e um crime menos grave. O tipo penal subsidiário é sempre que você consegue enquadrar uma situação se aquele fato não constitui crime mais grave. Essa subsidiariedade ela pode ser expressa, que é quando você encontra lá no tipo penal, se o fato não constitui crime mais grave, mas essa subsidiariedade pode também ser tácita, que é quando você faz um juízo de valoração ali dos bens jurídicos atingidos. E um exemplo claro é o do homicídio simples ou da lesão corporal simples, lesão corporal leve. Por quê? Pensa comigo, quando que o homicídio é simples? Quando que o indivíduo vai responder pelo 121 caput? Pô, simples, quando não tiver a presença de nenhuma qualificadora. Quando que o indivíduo responde pela lesão corporal leve? Ora, se ela não for grave ou gravíssima. Perfeito? Então esse é o princípio da subsidiariedade, também chamado de soldado de reserva. Filé? E por último, a gente tem o princípio da especialidade, que aí a gente já finaliza aquilo que a gente se propôs para o encontro de hoje, que é o artigo 12 do Código Penal, que eu tenho uma séria ressalva com relação a ele. Por quê? Você precisa lembrar que a, a lei especial exclui a aplicação da lei geral. Foi assim que eu aprendi na faculdade? Nananina. Eu aprendi de um jeito mais complexo e que, se você não tiver ligado, você acaba errando. Por quê? Muitos professores, não estou dizendo que está errado, tá? Só que a compreensão equivocada dos dizeres pode levar o aluno a erro. Porque na faculdade é normal você escutar: lei especial revoga a lei geral. E não é bem assim. A lei especial não está revogando a lei geral. Ela só não está deixando que a lei geral seja aplicada. Até porque a lei geral ela vai ser aplicada analogicamente no caso de omissão ou para suprir uma lacuna da lei especial. Então, o que a lei especial faz, ela impede que a lei geral seja aplicada. É o que acontece no exemplo que eu dei do cara que vai lá e compra arma. Ele vai lá, compra arma e volta para o Brasil. Ele vai responder por contrabando ou ele vai responder por tráfico internacional de armas? Pelo tráfico internacional de armas. Por quê? Porque existe previsão numa lei específica, no Estatuto do Desarmamento. Logo, nós estamos diante aí de uma lei
especial que vai excluir a aplicação da lei geral. Tranquilo? Beleza? Eu vou passando aqui os slides de maneira ordenada. Vou voltar aqui desde o primeiro, que aí vocês vão tirando print, ó. Isso aqui é um esboço do edital. Esse é o edital. Opa. Esse é o edital PM Santa Catarina. Aí vai printando aí. Qualquer coisa você só volta a barrinha embaixo aí e vai fazendo os prints necessários. Tranquilo? Ali a gente trabalhou o artigo 1º, aqui o artigo 3º, 4º e 6º, 5º, 7º, 8º. O 9º é batata, a gente nem passa por ele. 10º. Eu vou até colocar aqui com relação ao artigo 10, que utiliza-se o calendário gregoriano, também chamado de calendário comum. É o nosso calendário tradicional. Beleza? Calendário comum. O artigo 11 também é teta. E aqui a gente arrematou com a análise do artigo 12. Maravilha, meu aluno. Maravilha, maravilha, maravilha. Então é isso. Eu espero que você tenha curtido essa nossa aula introdutória, nesse nosso ritmo um pouquinho mais acelerado. Vamos tentar aí uma aula por semana. Não digo qual vai ser o dia especificamente, mas a gente vai fazer o possível aí para fazer uma aula por semana. E a gente retorna após exaurir o edital, após a gente arrematar essa parte teórica com aquilo que a gente julga mais importante, com aquilo que a gente já tem de experiência na Banca CESP, para a gente retornar com questão e a gente vai trabalhando aí até a véspera da sua prova juntos. Maravilha? É isso aí, meu querido aluno. Agradeço demais a sua participação, a sua atenção. Tamo junto sempre. Podem contar sempre comigo. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!